Thank you very much for the introduction. Muito obrigada pela apresentação. My name's James Skipworth and I'm an academic surgeon from the UK. And over the last few years my interest has mainly been in the renin-angiotensin system and in particular ACE, or the angiotensin converting enzyme, largely due to the fact that I've worked closely with Professor Montgomery over those years, who I'm sure many of you will be familiar with his work. And the title of this talk was originally ACE and Performance 12 Years On, but unfortunately time has since passed and we're now 14 years. 12 anos depois e agora o tempo And I think it's passou, fair to então say são that we haven't 14 quite anos got to the depois. bottom of it yet, so E this nós ainda time não is still chegamos ao counting. X da questão, então estamos contando ainda So, o tempo passar. Just a brief introduction. Our shared genome, obviously Então, o composing nosso of 23 pairs of genoma é chromosomes, composto de 23 20,000 pares de genes and 6 billion cromossomos, base 20 mil pairs, genes, 6 is what bilhões makes de us all pares de human. bases, e é isso que nos torna But we know that humanos. small differences Mas in nós sabemos genotype que make big pequenas differences diferenças in no phenotype. genótipo podem causar grandes diferenças no fenótipo. And more of these common variations E are essas being known, variações and comuns particularly estão the last cada few vez years, mais there's been an conhecidas e exponential rise identificadas, in e nos the number últimos anos vimos um single aumento nucleotide exponencial no polymorphisms or número common de genetic SNPs, variants. ou variantes comuns genéticas It's important at this identificadas. point to consider whether É importante these considerar differences in se essas phenotype are diferenças nature no or nurture. fenótipo e I na think it's already been natureza said ou during this conference that na it must be criação both. And, fazem you need diferença. E eu acho que environmental ambas stimulus as coisas fazem. Nós combined with precisamos de genetic estímulos propensity ambientais to para find combinar the com a propensão genética para definir um estímulo And para o that's why you end fenótipo. up with E é por isso que nós temos casos como esses. Esses aqui são dois gêmeos monozigóticos ou idênticos geneticamente. E dentro de 9 meses, depois de uma transfusão entre os dois gêmeos, nós temos um bebê saudável e um bebê subdesenvolvido. Então, provavelmente é a combinação da genética e do ambiente que define isso. Então, 14 anos atrás, em 98, o primeiro estudo genético que avaliou diferenças de genótipo em relação à performance humana foi feito, e a pergunta era se pequenas diferenças no genótipo podiam causar diferenças no fenótipo. E um candidato era exatamente o sistema de renina-angiotensina. Esse é um esquema desse sistema endócrino em que a renina, produzida pelo rim, tem a protease, que é produzida em resposta a uma carga alta, produzindo angiotensina, que se transforma em angiotensina 1, que é convertida pela enzima de conversão, a ACE, em angiotensina 2, que atua no receptor de angiotensina 1, causando vasoconstrição e retém sal e água, aumentando a pressão sanguínea. Então, a enzima de conversão ACE também tem um efeito deletério nas quininas, então também atua na direção oposta, aumentando também a pressão sanguínea. Mas isso não é tudo que o sistema renina-angiotensina faz. Várias isoformas da ECA foram descobertas. Esse aqui é um comum, que tem 180K de proteína, ligado à membrana, tem domínios catalíticos. Eu não vou falar de todas as isoformas, mas essa aqui é apenas a ponta do iceberg em termos de isoformas da ECA. Então, nós vemos que esse sistema está se tornando cada vez mais complexo. Ficou claro, com esse conceito claro, tradicional, que essa ideia de homeostase exclusivamente teria que ser expandida, e há mais funções para esse sistema. Então, novos componentes foram descobertos. Essas moléculas podem fazer síntese intracelular e serem colocalizadas intracelularmente. Então, um novo modelo como esse foi criado, em que o sistema renina-angiotensina atua localmente entre e dentro das células, de forma autóctona, exócrina ou parácrina. Autócrina, dizendo que está atuando em células do mesmo tipo, e parácrina, células diferentes. Então, esse era o caso em quase todos os tecidos, no rim, no trato gastrointestinal, no pâncreas, no fígado. Isso tinha muitos papéis no crescimento, inflamação, metabolismo, apoptose e fibrose.
E o sistema então começou a crescer e ficou mais parecido com isso aqui. Na verdade, se olharmos mais de perto, essa é a aparência deles, mas isso aqui é um pouco impossível de entender. Então vamos voltar para esse. Então isso foi o que foi descrito originalmente, angiotensinogênio, convertido em angiotensina 1, angiotensina 2, receptor 1 e 2, mas vemos que tem enzimas de processamento alternativas, não apenas a ECA, mas a quimase, a endopeptidase, tem também outras moléculas que não foram descritas antes, mais receptores também agindo nessa via, que são controlados pela molécula ECA2, que também não tinha sido descrita antes. Na verdade, o sistema é um equilíbrio. Então, essa é a ECA tradicional, que causa alterações fibróticas, tróficas, e esse é o outro lado da balança, que tem os efeitos completamente opostos. Então, vemos que o sistema está ficando cada vez mais complexo. Muitas variantes desses genes do sistema renina-angiotensina já foram descritos. O mais comum é o gene da proteína de inserção e deleção ECA, tem 287 pares de bases, uma sequência de repetição ALU, no intron 16. Pode ser inserido ou deletado. Os genes da ECA são bastante estáveis e há bastante variações entre indivíduos. Vemos que esses dois estudos aqui, um avaliando linfócitos e o outro sérica, nós vemos que há redução dos níveis nas células, isso fica cada vez maior para o genótipo DD, e a mesma coisa com a ECA sérica. O II tem níveis menores e o DD mais altos. Então, quando vamos de I para D, temos níveis de ECA muito mais altos nos tecidos e também na circulação. Se avaliarmos esse polimorfismo na base populacional, vemos que ele é bastante prevalente. 25% vai ser II, 25% DD e 50% heterozigotos. Esse foi o primeiro estudo que correlacionou esse genótipo com performance em 98, do professor Montgomery, com 78 militares brancos, fazendo flexão de bíceps repetitivas, usando um metrônomo, então fazendo essas medições o tempo todo, e todo mundo conseguiu fazer pelo menos 100 dessas flexões. E depois disso, eles mediram. Então aqui pré-treinamento, depois de 6 semanas, depois de 10 semanas, essas são as 3 bases. Vemos que há pouca diferença no início entre os genótipos, mas depois de 6 semanas de treinamento, vemos que o II começa a ter uma diferença muito maior do que os DDs, e depois de 10 semanas, vejam aqui a diferença no II e no DD quase não mudou. Esse foi o primeiro estudo que correlacionou esse genótipo da ECA com a performance humana. Depois fizeram follow-up, avaliando a ECA em corredores de elite, avaliando 91 corredores no Reino Unido, de diferentes distâncias, de 100 metros a 100 quilômetros. E vemos que, conforme a distância aumenta, a fração do alelo I também aumenta. E isso é verdade também na subanálise dos 79 homens brancos. Depois fizeram outro follow-up avaliando os genótipos de todos. Então vamos dividir e olhar de outra forma. Vemos que a frequência do alelo D aumenta conforme reduzimos a distância, ou seja, o efeito oposto. Isso é verdade para os nadadores de elite também. A natação geralmente demora 2 minutos a competição, então são corridas de potência e velocidade. Então vemos aqui que a prevalência dos alelos é mais alta nos nadadores de elite. Esses aqui são nadadores brancos do Reino Unido, e a mesma coisa acontece em nadadores russos. Desde então, eu não vou falar sobre tudo isso, mas fizemos 34 outros estudos avaliando o genótipo de inserção e deleção da ECA na performance humana, nem todos com atletas de elite, alguns com os grupos de doenças ou indivíduos sedentários, e todos eles estão de acordo, pelo menos estes 24 estudos, que o alelo D está associado com potência e velocidade e o alelo I com a resistência.
Mas sempre há alguns estudos que não concordam e alguns estudos aqui mostram nenhuma associação e 2 estudos mostram associação oposta. O alelo D associado à resistência e o alelo I com velocidade e potência. É muito difícil explicar por que isso acontece. Alguns desses estudos podem ter coortes heterogêneas, pequenos números de participantes. Não é o caso de todos, mas particularmente esse estudo em Israel com corredores tinha um número razoável de pessoas, bem organizado, bem realizado, e mesmo assim eles encontraram a associação oposta. Talvez isso tenha a ver com a heterogeneidade da população branca em Israel, ou pode ser um reflexo da população de Israel. É difícil de determinar. No nível bioquímico, como esses efeitos são mediados? Já foi postulado que a ECA tem um efeito não direto, mas com a variação funcional nos locos adjacentes. Uma foi sugerida foi o hormônio do crescimento. Nós sabemos que é uma variante genética no hormônio do crescimento que leva a níveis mais baixos, e níveis mais baixos do ILGF-1 também, mas teve um estudo em homens sul-africanos que não mostrou nenhuma associação dessa variante do hormônio crescimento com performance. Então, se essa for a causa, nós ainda não descobrimos quais são os SNPs envolvidos. A angiotensina 2 também imagina-se que pode estar envolvida, mas até agora não houve nenhuma associação dessa angiotensina 2 com performance. Outra é a bradiquinina, outra possibilidade, que a ECA possa ter um efeito negativo e altos níveis de ECA reduzem os níveis de bradiquinina. E há um SNP funcional que pode fazer o espelhamento disso com base nesse para de base aqui, levando a uma maior resposta do receptor. Então, fizeram esse estudo avaliando o alelo I, que mostrou estar associado com performance de resistência, e o mesmo estudo com sul-africanos mostrou que esse alelo tinha uma frequência mais alta. Isso não está mostrando um efeito potencial de eficiência metabólica. Eu vou falar mais sobre isso mais tarde. Então, os mecanismos básicos e bioquímicos ainda são desconhecidos, mas e os fisiológicos? Como um nível baixo de ECA pode melhorar a performance? Um dos mecanismos fisiológicos potenciais é o crescimento cardíaco. Isso foi demonstrado no estudo Bassem-Born 2, teve também o estudo 1, que mostrou efeitos semelhantes, foi com 140 jovens militares brancos que passaram por um treinamento idêntico de 10 semanas, e o tamanho do músculo do ventrículo esquerdo foi medido por ecocardiografia. Vemos que a mudança percentual da massa do ventrículo esquerdo em resposta ao treinamento foi dependente do genótipo, e o alelo D mostram, ou seja, a alta atividade da ECA, tiveram uma mudança muito maior na massa do ventrículo esquerdo em comparação com aqueles com atividade baixa da ECA com o genótipo II. Também, será que há um efeito no músculo esquelético? Parece que sim. Então, aqui está com o alelo D. O alelo D parece dar mais ganho de força no quadríceps depois do treinamento do que o alelo I. Outros mecanismos potenciais, como, por exemplo, o tipo de fibra muscular, ainda não são convincentes. 2 estudos até agora avaliaram o genótipo e o tipo de fibra muscular e tiveram efeitos opostos, então isso não está comprovado. Novamente, a bradiquinina é uma outra possibilidade no músculo esquelético, porque ela modula a razão entre músculo e gordura no sistema esquelético, então pode ser que ela tenha. Essa possibilidade não foi excluída ainda. Um estudo também avaliou biomecânica usando um modelo computadorizado para ver a extensão dos músculos da perna, mostrando que o arranjo desses músculos são dependentes da ECA no modelo do computador, mas não houve correlação com a ECA nesse estudo. E há outro estudo mostrando que a aderência ao treinamento também pode ser baseada no genótipo da ECA, mas também precisamos de mais informações. Então, parece que melhorar a atividade da ECA está associado com um aumento nas respostas de crescimento de músculo esquelético e cardíaco. Mas esse efeito é direto ou indireto? Ou será que o crescimento muscular nos DDs pode ser relacionado com uma necessidade de mais trabalho
trabalho esquelético e cardíaco para atingir os mesmos resultados. Então, novamente, o mesmo estudo em recrutas militares brancos, um treinamento idêntico de 11 semanas, e a delta de eficiência foi medido, que é o VO2 máximo em diferentes cargas de trabalho, para tentar avaliar a mudança no trabalho realizado por minuto em relação à mudança na energia gasta por minuto. Vemos aqui pré-treinamento, a eficiência foi idêntica entre os IIs e os DDs. Depois de 11 semanas de treinamento, temos uma grande mudança no delta de eficiência, ou na eficiência metabólica, e os IIs com baixa atividade da ECA tiveram um grande aumento na eficiência metabólica em comparação ao genótipo DD, que não apresentou nenhuma mudança. Se é isso que acontece, e eles estão utilizando o oxigênio de forma mais eficiente, será que isso se aplica a outras pessoas? Esse é um estudo de alpinistas de elite que foram até 7.000 metros sem suplementos de oxigênio. Nesses indivíduos, a presença de II ou do alelo I, no geral, é muito mais alta, relativamente mais alta que o DD, sugerindo que eles têm uma utilização muito melhor do oxigênio. Então, novamente, aqui para mostrar para vocês o genótipo normal da população média. Essa é uma vista do Mont Blanc, do lado francês, e um colega foi para a parte de baixo da montanha e coletou esfregaços dos alpinistas, então foi um estudo bastante simples, e aqueles que chegaram ao topo têm uma proporção relativamente maior de IIs em relação a DDs, que corrobora o que nós estamos dizendo. Conforme vamos cada vez mais alto, os resultados são semelhantes. Esse é um estudo do Monte Kilimanjaro, que também mostrou evidências. Claude Bouchard não acha que esse é um grande método, mas eu vou contar da mesma forma. Então, esses são 3 alpinistas que chegaram no topo, e eles medimos o genótipo deles, este aqui é DD, e vemos que quando eles chegaram lá em cima, alguém não está, e na volta também. Se nós avaliarmos mais de perto, cientificamente, vemos novamente que os IIs que sobem o Kilimanjaro têm uma chance muito mais alta de sucesso. Isso também foi provado em 8.000 metros no Monte Everest. Então, por que o alelo I tem tantas vantagens em altas altitudes? E esse é o mesmo efeito que nós vemos em relação a fenótipos de performance nos esportes. Um dos motivos tem que ser essa utilização do oxigênio que nós mostramos. Então, os recrutas militares novamente mostraram uma eficiência metabólica muito mais alta com o alelo I. E esse é um dos motivos pelo qual eles utilizam. Um dos motivos é que eles usam o oxigênio mais eficientemente. Eles também têm mais oxigênio disponível. Há evidências disso. Esse estudo avaliou 60 homens brancos que fizeram exercício de 6 minutos a 50% da carga. E vemos que conforme nós passamos de oxigênio normal para a hipóxia, os IIs têm um aumento significativo na ventilação em comparação com os que têm o alelo D, mostrando que eles também têm uma entrega aumentada ou melhor do oxigênio, além do uso melhorado do oxigênio. Se nós avaliarmos as pessoas que moram nos Himalaias, essas são pessoas que moram perto do aeroporto ou dos acampamentos, em qualquer altitude, os IIs têm a saturação melhor de oxigênio. Um outro efeito potencial pode ser na composição corporal. Isso foi um outro estudo com militares, e vimos que mudamos o programa de treinamento nesse caso. Aqueles com II têm um efeito anabólico, então eles ganham massa tanto em gordura e em massa magra. Isso em comparação com os DDs. Resultados semelhantes já foram demonstrados em ratos. Se você infundir os ratos com a angiotensina 2, imitando o genótipo DD, você consegue ver que a massa é reduzida nesse tempo, em todos os time points. Aqui temos um estudo semelhante, e aqui você vê que isso é uma redução do músculo e do peso em geral através da infusão de angiotensina 2. Por fim, a ECA pode ter efeitos metabólicos agindo diretamente sobre as mitocôndrias. Os estudos já mostraram que a ECA e o UCP
infrarregulam e suprarregulam os tendões. Eles têm um efeito na síntese do UCP, e se você reduz um, você reduz o outro. Então eles parecem agir em conjunto. Foi realizado um estudo com 85 adultos brancos saudáveis com treinamento de resistência durante 8 semanas, e a eficiência foi medida antes e depois do treinamento. Então eles foram genotipados para diferentes funções e variantes do UCP. Vemos nesse estudo que os que têm baixa frequência do UCP, o CC e AA, têm uma eficiência, tem um aumento na eficiência delta, enquanto aqueles que têm um outro genótipo têm uma redução dessa eficiência. Então isso demonstra que a ECA e o UCP agem em conjunto para alterar a sua eficiência metabólica. Então continuamos analisando, diferenciando as células do mioblastos em miotubos, e aí colocamos o inibidor de ECA por 24 horas, imitando o genótipo II, e depois medindo o potencial de membrana mitocondrial para medir a eficiência mitocondrial. Esse valor reduz e você tem um aumento do vazamento das mitocôndrias, e a sua eficiência de utilização de elétrons e ATPs é reduzida. Então esse o miotubo do grupo controle, e você vê aqui a fluorescência que indica o potencial da membrana como base de comparação. Nos que utilizaram o inibidor de ECA, você vê uma redução desse vazamento de proteínas e um aumento da eficiência. E podemos ver isso até a olho nu. Já fizemos a parte estatística, mas isso é convincente até do ponto inicial. Analisando isso em profundidade, se você tiver angiotensina em culturas celulares, você vê que temos um aumento na produção de superóxidos, uma redução no consumo de oxigênio, mudanças mitocondriais, uma redução do número de mitocôndrias e a expressão de genes metametabólicos. Isso pode ter um efeito direto ou indireto no sistema da angiotensina na função mitocondrial. Aqui temos um outro estudo com células C2-C12 com DNA mitocondrial, e vemos que ele é reduzido na presença de angiotensina 2. Aqui vemos o potencial mitocondrial e da membrana mitocondrial, e vemos também que há um aumento na frequência. Mas qual é o efeito fenotípico disso? Isso está resultando em alguma coisa? Temos outros estudos que mostram que isso pode ter um efeito na longevidade. Aqui vemos um estudo que analisou ratos com nocaute de receptor de angiotensina, e não foram vistas mudanças, mas eles tinham uma longevidade 25% maior. Isso independente da alimentação, do peso, dos exercícios ou qualquer outro fator. O que eles descobriram na autópsia foi um aumento de número de mitocôndrias e evidência de função mitocondrial mais alta nas células dos ratos. Um estudo semelhante de um grupo diferente analisou ratos com nocaute de angiotensina e viram uma morfologia diferente e um aumento da longevidade em comparação com os tipos selvagens. Então, qual é o mecanismo básico por trás disso? Novamente, podemos mostrar que, na medida do potencial da membrana mitocondrial, na presença da angiotensina 2, existe uma redução e um aumento da eficiência. Mas o que está por trás disso? Medindo várias coisas dentro da mitocôndria, vemos que o cálcio não muda de nível, o NADPH aumenta, então existe uma redução do potencial da membrana mitocondrial. Além disso, se utilizarmos a mitocôndria num ambiente sem oxigênio e acrescentarmos a angiotensina 2, vemos uma redução de consumo de oxigênio. A oligomicina foi a única outra molécula que teve esse mesmo efeito. Ela é um inibidor complexo, e vemos aqui o efeito que a angiotensina tem, enquanto que a histamina e outros controles não tiveram nenhum efeito. Então, como ocorre esse mecanismo? Estudos recentes mostram que os componentes de renina e angiotensina são alvos das mitocôndrias. Então,
vimos que nesse estudo com renina direcionada para a mitocôndria, aqui vemos em verde a renina, em vermelho a mitocôndria e em amarela a colocalização, que mostra que a renina utiliza a mitocôndria como alvo. Fizemos um trabalho semelhante, analisando a ECA em particular, e vemos vemos proteínas em volta da membrana da mitocôndria, como esperado, mas também no corpo. Então, isso demonstra uma colocalização na ECA e na mitocôndria. Então, qual é o mecanismo por trás disso? O nosso modelo seria mais ou menos assim. Com a angiotensina, que age através do receptor da angiotensina 1, tem um efeito na oxidase do NADPH, existe um desligamento do ENOS, e isso é algo bem conhecido. Mas parece existir um mecanismo que não vemos ainda, em que a angiotensina 2 tem esse efeito direto na mitocôndria, que pode contribuir ao aumento do ROS e uma alteração no fenótipo, seja um aumento da performance ou um estado de doença. Então, para onde isso nos leva? Bem, a inserção e deleção da ECA já foram associadas o alelo D com performance de corrida e de força e o I com resistência, e os mecanismos ainda não foram bem explicados. É eficiência metabólica? Não sabemos ainda. Quais são os papéis da angiotensina 2 e da bradiquinina e a ECA2, e essa outra via ainda não está explorado. As discrepâncias que vemos nos estudos são difíceis de serem explicadas, e a associação com a altitude é o mesmo efeito com a associação da performance atlética? Não sabemos ainda. Dada a prevalência dos dois alelos na população, então provavelmente eles têm diferentes vantagens de sobrevivência. Se um alelo fosse muito mais vantajoso que o outro, teríamos uma presença melhor. E precisamos de mais estudos, mas o modelo para isso ainda não conhecemos. É importante lembrar que qualquer investigação tem valor intrínseco científico. Então, quando eu faço isso com alguém e temos um problema assim, às vezes podemos prever qual será a recuperação. E aqui vemos um gráfico de recuperação. Aqui temos os com ECA que tiveram uma boa sobrevida e outros alelos que tiveram valores diferentes. E tudo isso tem um valor intrínseco científico na estratificação dos riscos de pacientes, e é algo que devemos ver como objetivo. Também é importante analisar os polimorfismos da ECA e D. Ele é um fator genético. Aqui vemos a combinação de genes e o que é necessário para se tornar um atleta de elite. A ECA é apenas um, e devemos ver isso nesse contexto. Como eu falei no início, é uma interação do valor genético e dos estímulos ambientais, e não só do genótipo. Então, bons atletas são nascidos e feitos. Eu tenho que agradecer essas pessoas. Muito obrigado. Primeiro, quero agradecer pela excelente palestra, Dr. James, e fazer uma pergunta. Você acredita que seria possível atletas usarem fármacos como inibidores da ECA, por exemplo, captopril, enalapril, ou mesmo fármacos que atuem no sistema renina-angiotensina, como o losartan, e melhorar a performance usando esses fármacos? É uma boa pergunta, muito obrigado. Eu acho que não existe evidência, por enquanto, que sugere que isso aconteça. Você poderia repetir a pergunta? A pergunta é se os inibidores da ECA ou medicamentos semelhantes podem ser utilizados para melhorar a performance. Eu acho que não existem indícios disso até o momento. Eu acho que provavelmente os efeitos não são grandes o suficientes. Então não podemos detectá-los no momento. Eu acho que os efeitos que ocorrem são em longos prazos. Então ter um efeito assim seria necessária a utilização de um inibidor de ECA durante bastante tempo, mas não existe indício disso por enquanto. Continuando em português, professor.
Os dados do nosso laboratório e os dados do professor Holliday Smith mostram que o polimorfismo provavelmente não está relacionado com modificação de angiotensina 2, mas sim de cininas. Você poderia falar mais sobre isso? Não sei se entendi a pergunta. Porque o substrato, né, preferencial para a enzima conversora é a cinina, e não a angiotensina. Eles mostraram que as pessoas com o II, as pessoas II, não têm modificação de angiotensina se comparado com as DDs, mas tem modificação de cininas. Então, provavelmente, o que está mediando os efeitos do polimorfismo são as cininas. Sim, é uma boa pergunta. Eu acho que uma parte do que eu mostrei no começo foi a complexidade do sistema e relacionar a ECA com a angiotensina 2 é difícil porque tem várias moléculas envolvidas. Então eu acho que o nível de ECA não é relacionado ao nível de angiotensina 2. Então eu acho que você está certo nesse sentido. E isso faz parte da complexidade desse sistema. Descobrir todos esses novos mecanismos. E eu acho que nós também precisamos olhar para as vias alternativas e os receptores, porque eles têm efeitos tanto na angiotensina 2 quanto nas outras moléculas. Então eu acho que você está totalmente certo. Você mencionou a possibilidade de vantagem seletiva do alelo T. Alguns estudos já avaliaram? Algum estudo que já avaliou quando o ID, o polimorfismo ID se originou na evolução? Algum estudo que mostra alguma potencial seleção, vantagem seletiva? Sim, nós sabemos que o sistema renina-angiotensina foi muito bem conservado, um sistema bastante antigo. Mas o momento exato do polimorfismo eu não tenho certeza. Então eu não tenho uma resposta para a sua pergunta. Obrigada por uma palestra tão ampla e abrangente. Eu tenho 2 pontos. Um sobre as citocininas. Estamos propondo usar os inibidores em doses baixas para tratar doenças musculares. Por exemplo, na doença de Pompe, quando você tem um fluxo de sangue mais alto para o músculo, nós propomos o uso de inibidores da ECA para que o acesso ao medicamento seja mais eficiente. E esse também seria um alvo para a performance muscular, porque você vai ter mais sangue no músculo, é claro. Mas o outro ponto é que nós fizemos knockout do B2 e vemos que esses animais têm mais músculo. Então, o Dr. Araújo propôs que pode ser esse o mecanismo mediando esse efeito. Há muitas evidências circunstanciais de que o alelo I ou D seria o polimorfismo diretamente associado com performance. Em qual seria o estudo ideal para excluir, quando você disse de desequilíbrio, estava falando de desequilíbrio, quando você acha que isso vai ser excluído? Eu acho que é muito difícil. E eu acho que é provavelmente onde estamos no momento. Nós estamos tentando saber qual é o SNP do LD que vai estar envolvido. Conforme o sistema fica cada vez mais complexo e mais partes estão envolvidas, descobrir exatamente qual é a molécula afetada, se é uma molécula só, vai ser cada vez mais difícil. E também segregar essa via, separar essa via para estudar é muito difícil. Eu sei de alguns estudos no Reino Unido, avaliando os bloqueadores ou inibidores da ECA ou da angiotensina renina, avaliando os fenótipos nos pacientes com CAPD, e eles talvez tenham uma ideia melhor, mas eu acho que escolher a molécula ideal para estudar vai ser muito difícil. Muito obrigada, Dr. Skipworth.